Bem-vindos. Meu nome é Simone Tuso. Nós temos alguns conteúdos para esta aula, tá? Vamos pensar um pouco sobre comunicação, falar um pouco sobre o que é teoria da comunicação, mas, sobretudo, o campo e o objeto da comunicação, tá? E é claro que isso perpassa também pelos meios de comunicação de massa. Então, é em torno dessa discussão que essa aula vai se fixar um pouco, tá? Para começar, nós vamos, então, falar de comunicação. E a gente pode pensar o seguinte, que a comunicação assumiu um lugar tão central na sociedade que se tornou muito comum a afirmação de que vivemos em plena era da sociedade da comunicação. A expressão tornou-se tema de estudos, de congressos, artigos científicos e vários estudos, enfim, da ciência da comunicação. E o que é, então, essa sociedade da comunicação? Podemos pensar que é um conjunto de novas tecnologias de comunicação que surgiram no século XX e que causaram um grande impacto, sobretudo em dois aspectos, na distribuição e na formatação. Distribuição, considerando que a comunicação passou a apresentar novas formas de geração, interconexão e compartilhamento. Formatação, considerando que a informação adquiriu flexibilidade e independência com relação à forma como ela é gerada e armazenada, possibilitando diversas visões de uma mesma informação. Mas por quê? A nossa sociedade se tornou uma sociedade de tal forma conquistada pela comunicação, que é outro termo também muito usado, que quer individual ou coletivamente, nos encontramos submetidos a uma verdadeira obrigação de comunicação diária. E aí a gente pode pensar, então, em três vertentes. Uma primeira resposta é de que as chamadas tecnologias da informação e da comunicação assumiram na sociedade um papel tão decisivo que é praticamente impossível pensar e passar e viver sem elas. Uma segunda hipótese é a natureza democrática das nossas sociedades, onde os processos de decisão assentam cada vez mais, pelo menos idealmente, na discussão entre os participantes, na troca de informações e na própria mediatização, que exige o alargamento constante das trocas comunicativas. E ainda uma terceira vertente é de que, como defendem alguns autores, como Habermas, por exemplo, é de que a sociedade é basicamente comunicação. Podemos dizer que a natureza dos processos de comunicação de uma sociedade está relacionada de forma significativa com todos os aspectos das vidas cotidianas de todas as pessoas. Entendida a comunicação no seu sentido amplo, poderíamos dizer que os estudos da comunicação remontam, pelo menos, a Platão e Aristóteles, e as suas tematizações da linguagem em geral, e da retórica, da poética em particular. Entendida a comunicação no seu sentido mais moderno, né, já trazendo mais para cá, bem depois de Platão e Aristóteles, pensaremos na comunicação mediatizada, com mídia. E desta forma, os estudos de comunicação têm um começo muito mais recente. E embora nem todos os pesquisadores, os investigadores estejam de acordo sobre exatamente qual é este começo, existe um certo consenso entre os autores do início estar nas pesquisas de comunicação relacionadas às mudanças nos padrões de vida trazidas pela Revolução Industrial. Então, esse acontecimento também é fundamental para nós entendermos essas teorias da comunicação. E a teoria da comunicação definida em um sentido amplo tem mais ou menos a mesma idade que o seu objeto de estudo, a mídia, nas suas mais formas modernas, né? O que a gente chama também
de comunicação de massa, como o rádio e a televisão, por exemplo, refletindo a estreita relação que a sociedade e a transformação desta sociedade possuem. Assim, nós podemos dizer que o processo evolutivo que conduziu o ser humano ao mundo atual pode ser analisado por meio de diferentes perspectivas. Uma delas é a análise do desenvolvimento da comunicação, da transmissão do produto cultural, acumulado em termos de ciência, arte, religião, economia, política, educação, enfim, todas as formas de conhecimento e produção desenvolvidas pelo homem de uma geração para outra geração. De fato, trata-se de uma vertente ao mesmo tempo importante e complexa. Até porque, embora a comunicação não seja o único objeto de estudo das ciências sociais, ela é estudada por todas elas. A comunicação social, de fato, é um fenômeno complexo e deve ser entendido como um sistema próprio, a ser compreendido a partir dos seus próprios paradigmas. Neste sentido, entender a comunicação como processo, articulando comunicação, cultura, conhecimento e desenvolvimento tecnológico, tem sido um desafio permanente dos estudiosos da comunicação social. É necessário utilizar conceitos, teorias e dados já existentes para melhor edificar os trabalhos e pesquisas em comunicação. Por isso que a gente estuda teoria da comunicação. O que conduz, então, estudantes, pesquisadores ao desafio de utilizar e até reinterpretar os conceitos provenientes de outras ciências e marcadamente das ciências sociais, que, por sua vez, permitem definir conceitos fundamentais para entender os meios de comunicação, seu alcance, sua influência na sociedade, sua influência e eficiência, mas também as suas limitações. Ao pensarmos em comunicação, compreendemos ser importante refletir sobre a epistemologia, ou epistemologia da ciência da comunicação. Sobre também as ciências da comunicação, os paradigmas, as hipóteses e, por fim, as teorias da comunicação. Mas, sobretudo, o papel da comunicação na sociedade contemporânea é interpretar os fenômenos comunicacionais a partir dos conceitos básicos da teoria da comunicação e também analisar criticamente a própria teoria da comunicação. Porque o que mais vocês vão ver é que no decorrer de todas essas aulas de teoria da comunicação, nós vamos entendendo que algumas teorias vão sendo reescritas. Sobretudo porque, como ciência, a ciência está para a sociedade como o próprio desenvolvimento da sociedade. E conforme a sociedade avança, conforme ela se desenvolve, as próprias teorias que a embasavam e a explicavam vão sendo transformadas. Mas então, o que é teoria da comunicação? Para entendermos o que é teoria, precisamos entender primeiramente, antes de entender teoria da comunicação, temos que entender primeiro o que é teoria. Teoria é um conjunto de ideias articuladas ou conceitos articulados entre si com o objetivo de descrever, explicar ou prever um fenômeno no mundo. Fenômenos sociais, no caso da comunicação social. Uma teoria científica é um conjunto de conhecimentos relacionados a um determinado tema e a um determinado assunto. Falar de teorias da comunicação significa, então, refletir sobre as bases paradigmáticas sobre as quais puderam se desenvolver os próprios estudos sobre a comunicação de massa. Ou ainda, refletir sobre a importância das teorias sociais na construção das teorias da comunicação. As teorias da comunicação operam para explicar fenômenos da comunicação na sociedade e, assim,
se dedicam a recortes distintos dentro da comunicação. A comunicação estuda a sociedade e, portanto, a sociedade é o campo de estudos da comunicação. Isto é fundamental. Nós estudamos comunicação social e a comunicação tem na própria sociedade o seu campo de análise, de trabalho, de ciência, de pesquisa. Tem um autor chamado Adriano Duarte Rodrigues, um português, que diz que teoria da comunicação é entre as várias disciplinas que integram o campo da ciência da comunicação, aquele que tem como objetivo produzir uma explicação unificada dos fenômenos comunicacionais. Por mais múltiplos e heterogêneos que eles sejam, respondendo nomeadamente a questões como: o que é a comunicação? Quais são os elementos e os processos da comunicação? O que ela envolve? Quais são as suas formas, os seus níveis, as suas finalidades e todos os demais aspectos do processo comunicacional? Um outro autor, Pedro Gomes, parte da centralidade do conceito num sentido mais amplo, a partir de perguntas chaves. Por que estudar teorias da comunicação? Em primeiro lugar, porque hoje, mais do que nunca, a comunicação social envolve o mundo. O domínio da informação, então, torna-se imprescindível para o próprio domínio do mundo. José Marques de Mello, um autor altamente renomado nas ciências da comunicação, propõe uma divisão entre ciência da informação e da comunicação, afirmando que a comunicação constitui um processo de que a informação é só um dos elementos. O elemento fundamental, é claro, mas um dos elementos. A informação é, então, um objeto da comunicação. Isso é muito importante, porque aqui a gente já vai de partida pensar que informação e comunicação não é a mesma coisa. A informação está dentro da comunicação, mas elas não são sinônimos. Vocês vão ver isso mais profundamente daqui para frente. É José Marques de Mello também que afirma que o processo da comunicação, como um processo social básico, está inserido no objeto de todas as ciências sociais. Assim, por exemplo, a psicologia, que estuda as interações do comunicador, o comportamento do receptor, a sociologia, que estuda os hábitos do receptor e a credibilidade dos canais, o direito, que estuda a normativa do comunicador institucionalizado, a antropologia, que estuda os padrões culturais difundidos na mensagem, e isso só para citar alguns, que fazem parte desse arcabouço dos estudos de José Marques de Mello. Eu trouxe também um outro autor, o Afonso de Albuquerque, que nos lembra ser fundamental pensarmos na comunicação como uma relação tecnológica. Caso contrário, o campo de estudos da comunicação se confundiria com o das ciências sociais como um todo. E esse autor, então, nos lembra que é por isso que boa parte dessas teorias da comunicação estão, obviamente, ligadas aos fenômenos surgidos dentro da sociedade a partir do surgimento dos meios de comunicação de massa. Pensar os fenômenos sociais a partir de teorias já existentes é ter uma reflexão de estudos anteriores, já desenvolvidos, e, portanto, caminhar por um terreno já construído e que nos dá base e norte para novas descobertas. A teoria, portanto, é luz, é compreender que a prática possui estudos anteriores a ela. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de Leonardo da Vinci, que valorizava para a criação das suas obras a pesquisa
nas mais diferentes áreas do conhecimento e as observações da natureza. E foi ele que disse o seguinte: os que amam a prática sem a ciência, sem as teorias, são como navegantes que embarcam em um navio sem timão nem bússola e nunca terão certeza do seu destino. Vamos pensar também um pouquinho em torno de tudo isso. Quem estuda comunicação? Os primeiros pesquisadores que estudavam a mídia no final do século XIX e início do século XX eram usualmente investigadores das ciências sociais, como sociologia, que usavam o comportamento da audiência e os efeitos da mídia como uma arena para estudar conceitos, hipóteses e teorias. Também psicólogos, filósofos e cientistas políticos. É claro que a ciência da comunicação não surge com cientistas da comunicação. Os cientistas da comunicação surgem a partir dos estudos que levam a uma reflexão de que muitos fenômenos sociais estavam acontecendo porque, em um determinado momento histórico social, a humanidade passou a contar com rádio, com televisão, e aquilo fez com que a sociedade se movimentasse e passasse a se comportar de uma forma diferente. Então, a sociologia, a psicologia começaram a olhar para este ser humano e dizer: ele está diferente. Ele está diferente porque ele está inserido em uma sociedade que está mudando. E a sociedade está mudando nesse exato momento por quê? Por conta dos meios de comunicação de massa. Então, os primeiros estudiosos a estudar esse próprio comportamento, eles eram estudiosos de outras ciências, que começaram a se preocupar com uma nova efervescência que estava acontecendo na sociedade, majoritariamente por conta da existência dos meios de comunicação de massa. Se pesquisarmos os principais teóricos da comunicação, veremos então que eles são originalmente de outras ciências que ajudaram a formar as ciências da comunicação. E para isso, então, a gente precisa entender um pouco dessa história. Os antepassados mais antigos, pré-humanos, não tinham condições físicas para falar, mas já usavam a comunicação por meio de sons e posturas corporais, que indicavam perigo, existência ou não de alimentos, predisposição para o acasalamento. Na mesma medida em que essa linguagem foi evoluindo e sofisticando-se, também este indivíduo foi evoluindo de sua condição pré-humana para sua condição humana. O ciclo da linguagem é datado de mais de 55 mil anos. E a gente pode pensar nessa evolução. Mas até onde foi possível pesquisar a linguagem escrita tem apenas 5 mil anos. A capacidade de cada sociedade comunicar-se, portanto, evolui. Mais do que isso, chega-se a um ponto em que cada sociedade, por meio dos seus sábios e estudiosos, começa a refletir sobre o que é comunicação e qual a sua importância na vida humana. Os principais trabalhos que se detiveram na questão da comunicação do Ocidente são atribuídos aos gregos, vivendo dentro de uma democracia. Era essencial para certas camadas sociais das cidades-estados gregas dominar as regras e as normas da boa argumentação. Ainda que outros pensadores gregos tenham se preocupado com o uso da linguagem, foi Aristóteles que trouxe a maior contribuição para a nossa área, aprofundando-se no estudo da estrutura e funcionamento do discurso. Cabe a ele também
o desenvolvimento do estudo da retórica, definida como a procura de todos os meios possíveis de persuasão. Cabe à retórica mostrar o modelo de construir as palavras visando convencer o receptor sobre uma determinada verdade. Aristóteles também foi o primeiro a dividir o processo de comunicação nesses 3 elementos básicos que aparecem na tela: o locutor, o discurso e o ouvinte. Esses termos, mais tarde, mais para frente, nós os substituiríamos por emissor, mensagem e receptor. E a gente está querendo falar da mesma coisa. Dentro da lógica aristotélica, o emissor tem o controle do processo da comunicação, uma vez que ele pode adaptar o seu conteúdo em função das possibilidades do ouvinte. Vejam bem, é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu adaptei a minha forma de me comunicar com os meus alunos, que antes era presencialmente, para essa minha audiência remota, por conta de um fenômeno social, que nesse caso foi a pandemia do coronavírus. Entendam, então, que até esta forma de comunicação que nós estamos usando neste exato momento, a partir desta aula, ela tem a ver com tecnologia, mas tem também a ver com a sociedade. A sociedade precisou de uma transformação. Nós estamos confinados. E ao estarmos confinados, não podemos estar juntos fisicamente. Então, nós mudamos a forma de fazer com que a minha mensagem, eu como emissor, passe a minha mensagem para vocês, que nesse momento são os meus receptores. É disso que a gente está falando, tá? Após o domínio da Grécia pelos romanos, nos períodos conhecidos como Antiguidade e Idade Média, os estudos sobre comunicação foram praticamente esquecidos. Ainda assim, tudo aponta que o desenvolvimento do termo é uma consequência do cristianismo, ou, mais especificamente, da consolidação dos mosteiros e dos conventos, que estabeleceram um communicatio, ou um jantar comunitário, em que os religiosos trocavam informações e tarefas desenvolvidas durante o dia. Então, era neste jantar, chamado de communicatio, que existia, então, uma troca comunicacional entre emissores e receptores. E daí também vem, possivelmente, o termo que a gente usa. Ainda que vagarosamente, alguns trabalhos começaram a surgir. Em 1690, foi defendida na Alemanha a primeira tese de doutorado sobre jornalismo. É essa data mesmo, 1690. Neste trabalho, o autor define jornalismo como notificação de coisas diversas acontecidas recentemente. A notícia, né? O impacto causado pelo Renascimento e pela Reforma Protestante torna-se o motor para a realização de pesquisas em várias áreas do conhecimento. Multiplicam-se os estudos sobre várias ciências e a revolução causada pela aplicação dos tipos móveis. Tipos móveis, a gente está falando de galáxia de Gutenberg. Fez com que a comunicação não fosse deixada de lado e começasse a despontar como objeto de estudos para alguns pesquisadores. Então vamos falar um pouco disso. Os tipos móveis do Gutenberg datam de 1450 e permitiram uma impressão em larga escala, causando uma grande revolução, como vocês podem imaginar, chegando a ser chamado até de Galáxia de Gutenberg. Importante destacar que, para que isso acontecesse, temos que considerar o fato de existir uma parcela da população já letrada na Europa em meados do século XV, que viabiliza
o êxito desse jornal. Então, a gente tem nessa galáxia de Gutenberg o jornal impresso. E vocês podem imaginar o quanto esse jornal impresso, produzido em larga escala, com a galáxia de Gutenberg, foi importante para ter uma multiplicação de informação para um número maior de receptores. No século XVIII, influenciada pela psicologia das faculdades, que entende que existe uma separação entre alma e mente, a retórica atribuiu diferentes objetivos para a comunicação. O primeiro era o de informar e visava atingir a mente. O segundo era persuasivo, um apelo, uma emoção, que eles diziam atingir a alma ou o coração. E um terceiro apelo era o divertimento. E o divertimento, teoricamente, juntava essas duas coisas, a mente, a alma e o coração. A separação entre informar, persuadir e divertir, embora utilizada até hoje, porque nós temos no jornalismo e na comunicação até hoje, esse texto é informativo, esse texto é opinativo, esse texto é diversional, tá? Mas isso logo se mostrou complicado, uma vez que em muitos processos comunicacionais, e isso até hoje, nós temos tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que uma charge pode ser diversional, como normalmente é, mas uma charge também é informativa. E mais do que isso, pela licença poética do autor da charge, ela também é opinativa, informativa e diversional. Do século XIX, com o aumento da circulação de livros e jornais, iniciam-se vários estudos para entender a realidade influenciada pelos meios de comunicação. Agora a gente já está mais pertinho aqui da gente, pertinho dessa teoria da comunicação que a gente estuda hoje. No entanto, desde o seu início, o estudo da comunicação mostrou-se sempre muito complexo, visto que comunicação é muito mais do que o ato de comunicar, e também algo diferente do objetivo e do resultado desta comunicação. A comunicação ultrapassa o próprio ato de comunicar. Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui agora com essa aula é comunicando um conteúdo. Mas é claro que o que eu estou fazendo extrapola o meu ato de comunicar. Ele vai além daquilo que vocês podem interpretar, compreender, analisar e, sobretudo, vocês podem evoluir em termos dos conhecimentos que já existia em vocês a partir da própria comunicação. Os aspectos múltiplos dessa análise Aos aspectos múltiplos dessa análise soma-se uma dificuldade própria da comunicação, ao mesmo tempo material e imaterial, real e irreal, que percorre aspectos biológicos e sociais, naturais e culturais, temporais e atemporais. E a comunicação, obviamente, vai se preocupar com todos esses processos. Na linha de tempo da comunicação, é necessário pensar o papel das tecnologias do século XX e XXI, quando a aceleração das trocas de informação se mostra fundamental como partícipe de toda uma transformação da própria sociedade. Então, aí tem um brevíssimo resumo dessa história da comunicação para a gente entender que ela não nasce hoje, para a gente entender que ela vem evoluindo passo a passo com a própria evolução da sociedade. E para o que nos cabe mais especificamente, aquilo que versa sobre os próprios
meios de comunicação de massa. Então tem também aqui essa linha evolutiva, né? E dentro desta linha evolutiva, a gente chega na comunicação que eles chamam aí de todo mundo online, que também não é verdade, né? A gente sabe muito bem que nem todas as pessoas estão conectadas. A gente sabe muito bem que boa parte da sociedade ainda não avançou para a conectividade. E aqui eu costumo sempre refletir sobre uma passagem muito interessante, que é quando as pessoas olham para mim e dizem assim: não, professora, hoje todo mundo tem internet, hoje todo mundo está conectado. Eu paro para pensar nesse todo mundo e fico sempre imaginando o seguinte: bom, esta frase me diz duas coisas. Ou essa pessoa é uma completa alienada e ela, de fato, ignora, né, que boa parte da sociedade não tem conectividade, ou existe um projeto mais perverso, que é o seguinte: a sociedade da comunicação conectada é tão importante para todas as outras áreas da sociedade, como a própria economia, como o consumo, como o dinheiro que roda na sociedade, que aquelas pessoas que não estão conectadas já não fazem mais parte sequer da conta daqueles que interessam. Vejam que isso é uma percepção muito perversa. Por isso que quando a gente diz todo mundo está conectado, a gente tem que ter muita consciência do que está falando. Eu estou ignorando e fazendo com que não existissem pessoas sem internet, ou eu tenho total consciência de que eles existem, mas eles simplesmente não importam mais. E a gente, como cientista da comunicação, a gente tem sempre que se preocupar também com esse processo, que deve ser, sim, um processo de inclusão. Vejam que nessa imagem que eu estou projetando para vocês, a gente tem ali uma fotografia, né, um desenhinho, 1455, dos tipos móveis metálicos do Gutenberg, né? E aí nós vamos passando por algumas evoluções da própria comunicação, dessa história da comunicação, até chegar, enfim, na era que nós estamos hoje, né, que a gente vai pensar sobre essa sociedade conectada, sociedade tecnológica. E para isso, eu vou entrar em num outro eixo da nossa aula, que é o campo e o objeto da comunicação, que são dois termos que a gente tem que se preocupar muito, 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 para quando pensar em comunicação dentro da sociedade, pensar qual é o nosso campo de pesquisa e de trabalho e qual é o objeto de comunicação que a gente estuda. Desde o seu início, a ideia de comunicação constituía-se em um problema, no sentido de uma inquietação, uma transformação desta sociedade, como eu já expliquei. Mas o surgimento de novas tecnologias desenvolvidas em função da comunicação ou visando a comunicação e o consequente desenvolvimento das técnicas para uso desses meios acrescentaram, enfim, novos aspectos a esse estudo, a essa inquietação da comunicação. Como se vê, a própria definição já comporta um conjunto de palavras que remetem a conceitos específicos. E aí eu vou entrar em alguns conceitos. Alguns autores afirmam que a comunicação é, ao mesmo tempo, um processo para o qual contribuem os meios diversificados e o próprio resultado deste processo. Dizem também que a comunicação é a interação social através de mensagens e que qualquer uso da linguagem se caracteriza sempre como um processo de comunicação. Esse conceito implica na noção de que comunicação exige, então, participação, interação, recebimento e envio de informações novas.
Mas a comunicação também envolve outras características e diferenças fundamentais. Enquanto outras atividades envolvem manipulação de coisas e objetos, a comunicação envolve a manipulação de ideias. Assim, podemos dizer que a comunicação é a ação de tornar comum uma ideia, ou ainda uma ação que não se realiza sobre a matéria, mas sobre o outro. Isso é fundamental. Eu aqui, gerando uma comunicação para vocês, na verdade eu estou trabalhando com ideias. E essas ideias, o cerne da minha comunicação não está na aula. Não está neste slide, não está nessa fala, não está nessa plataforma que eu escolhi para que vocês recebessem a minha mensagem. Ela está em vocês. A comunicação em si, ela está na ação de fazer com que, ao ouvirem a minha mensagem, cause em vocês uma determinada reação. Então, toda comunicação pressupõe, prevê, imagina, gostaria que tivesse uma ação do outro lado. Quando eu disse para vocês, assistam esta aula assíncrona, que depois nós vamos discutir este conteúdo. Isto é uma comunicação. Na verdade, é uma informação no formato comunicativo que prevê uma ação. Qual é a ação que eu quero quando eu digo assistam essa aula assíncrona para depois nós podermos discutir quando estivermos numa aula síncrona? Eu quero uma ação, quero que vocês assistam. Se vocês não assistirem esta aula, a minha informação, a minha comunicação lá do início não deu certo, porque ela não teve a ação. A ação que eu solicitei não foi atingida. Ou foi, vocês estão aqui, estão assistindo, então a minha comunicação foi eficiente. E por que minha comunicação foi eficiente? Porque vocês compreenderam a minha mensagem e tiveram uma ação de assistir esse vídeo, de assistir essa aula. Então é disso que a gente está falando. Então prestem bem atenção. Quando eu falo de comunicação, eu estou falando de uma informação, vocês precisam receber uma informação, vocês precisam refletir sobre isso, interpretar, pensar, digerir, para ter uma ação, para que isso efetivamente forme um eixo comunicacional. Então não é só informação. É muito mais do que informar. É informar e provocar no outro uma interpretação, uma análise, uma crítica, para gerar em vocês, inclusive, uma opinião. E qual é a opinião? A opinião da ação. Eu quero assistir o vídeo, não quero assistir o vídeo. Isso gera uma ação, ainda que negativa. Pode ser, tá? O positivo é vocês estarem aqui assistindo. Mas, enfim, voltando. Foi por meio da comunicação que o homem construiu o seu próprio desenvolvimento. Estabeleceu relações sociais, relações comerciais, atribuindo significados e valores a si mesmo e aos objetos ao seu redor. Também na comunicação, o ser humano estabeleceu regras de convivência, regras morais, formas de ação, sozinho ou em conjunto, e até um sistema hierárquico de valores sociais. A possibilidade de perguntar e responder é um alicerce para a aprendizagem e para a construção de novos conhecimentos. Desta forma, todo indivíduo inserido em um processo social está em comunicação, está dizendo alguma coisa sobre si mesmo e sobre a sociedade, quer por intermédio da roupa, da postura,
da linguagem, do olhar. Então, quando eu não digo só com a voz. Quando eu falo de linguagem, a linguagem pressupõe todos esses elementos. O gesto, o olho, o sorriso ou a ausência dele. Se eu caminho ou se eu estou parada para falar. Enfim, a comunicação também é feita de gestos, de tons que não necessariamente são só a linguagem oral. Existe uma linguagem não oral na própria concepção da comunicação. Nesse sentido, a comunicação de massa pode ser definida como um sistema de produção de mensagens, cujas características envolvem a sua produção em larga escala, produção massiva, por meio de técnicas mais ou menos estereotipadas, tecnologicamente sofisticadas, que normalmente dependem de uma organização industrial, o que permite uma difusão rápida para... Então vamos lá, que agora isso é importante. A comunicação de massa pressupõe uma distribuição para um público numeroso, heterogêneo e fisicamente disperso. Esta aula, por exemplo, está sendo assistida e ela foi produzida para um público fisicamente disperso. Se nós estivéssemos todos em sala de aula, fisicamente, nós estaríamos em um mesmo ambiente e vocês, como público, estariam juntos. Dessa forma que nós estamos trabalhando, o público está disperso. Da mesma forma que acontece com a mensagem que vem da televisão, por exemplo. A importância da comunicação despertou a atenção de várias ciências ou campos de trabalho que desenvolvem conceitos sobre esta ação. Talvez em função disso, em um primeiro momento, a interdisciplinariedade marcou as pesquisas sobre comunicação, ocasionando confusão sobre o objeto até desses estudos. Vassalo de Lopes, que é uma das autoras da comunicação, diz que nós podemos partir de uma definição formal e abrangente do que seja o campo acadêmico da comunicação. Um conjunto de instituições de nível superior destinado ao estudo e ao ensino da comunicação, e onde se produz a teoria, a pesquisa e a formação universitária das profissões de comunicação. Isto, então, implica dizer que o campo da comunicação é subdividido em outros campos ou subcampos. Primeiro, o científico, que implica as práticas de produção do conhecimento, a pesquisa acadêmica, as aulas, as ciências, enfim, através de uma construção por metodologias de várias teorias. Um segundo eixo, o educativo, que se define por práticas de reprodução deste conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, tá? Através do ensino universitário em matérias ditas de comunicação. E o terceiro, que é o profissional, caracterizado por práticas e aplicação do conhecimento e que promove vínculos variados com o mercado de trabalho. Então, esses três eixos, o científico, o educacional e o profissional, também formam o que a gente pode chamar de subcampos da comunicação. Quando falamos de comunicação, podemos destacar diversos aspectos, como a prática dos próprios profissionais, os jornalistas, os publicitários e nós, relações públicas. Também podemos falar de mídias, rádio, TV, jornal impresso, internet. Os estudos de comunicação, também campo de comunicação, são os estudos dos fenômenos sociais e humanos. Há um autor chamado Martino que corrobora com esse pensamento, afirmando que é preciso, desde logo, advertir para o fato de que o campo da comunicação é difuso quanto à sua natureza epistemológica,
tanto que pode ser recortado enquanto campo científico, ciências sociais aplicadas, quanto pode ser encarado como um conjunto de segmentos práticos corporativos composto pelos próprios profissionais da comunicação. Vejam bem, que quando a gente fala então do campo da comunicação, a gente está falando de profissionais, a gente está falando de mídia, a gente está falando também da própria sociedade. A gente está falando de vários organismos sociais, como a universidade que ensina a ciência da comunicação. Então, a ciência da comunicação compõe um conjunto de conhecimentos de ordem inter e pluridisciplinar, em permanente processo de atualização, no qual os teóricos da comunicação recorrem para identificar, definir, conceituar, descrever e analisar a ação social do próprio comunicador. Assim, ao pensarmos sobre o objeto da comunicação, pensamos nas vertentes dos meios de comunicação de massa, sua produção, mensagem e recepção, mas também nas opções pela comunicação interpessoal, e em termos mais restritos, pelas próprias abordagens psicológicas da comunicação. E tudo isso a gente também vai estar falando sobre esse campo e sobre este objeto da comunicação. Estudar comunicação, portanto, é uma tarefa que exige rigor, sistematização, tanto no campo teórico quanto também no campo metodológico. Há que se ter métodos de estudos sobre a comunicação. Neste sentido, talvez a possibilidade de se pensar a comunicação não como objeto, mas sim como um processo, como algo acontecendo. Portanto, um dos princípios básicos da interação humana possibilite a abertura de novas fronteiras, a partir das quais seja possível não mais pensar a comunicação a partir das práticas sociais, mas pensar as práticas sociais a partir da comunicação. Então, esse eixo do vai e do vem, ele também é fundamental para nós pensarmos como estudar e como teorizar esta comunicação, a partir de perspectivas estéticas da própria comunicação, tomando a palavra em seu sentido original grego, para compreender não mais comunicação como um ato acabado, mas sim como um ato comunicacional. Isto me parece ser mais centrado naquilo que efetivamente a gente observa na sociedade como uma sociedade em comunicação, e na qual a própria comunicação interfere para que haja uma modificação social, certo? De alguma forma, a crítica da ciência não é nova. Qualquer estudo é sempre feito dentro dos quadros de referência herdados do passado de uma ciência, e a sua história ou a sua própria tradição. Os objetos de estudos, por seu caráter histórico, dinâmico, mutável, colocam permanentemente em xeque tradições no sentido de necessitar de uma revisão e de uma renovação. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos perceber ao longo das aulas de teoria da comunicação que as próprias teorias vão sendo, então, visitadas e reescritas. Há algumas teorias mais antigas que permanecem e algumas teorias mais antigas que possuem uma visita reflexiva, onde outros autores reescrevem. E há também algumas teorias, Lasswell, por exemplo, se debruçou nas próprias teorias que ele já havia escrito. Então, há momentos em que o próprio teórico ele tem tempo, né, dentro da sociedade, dentro do seu tempo de vida, de voltar à sua teoria. E há alguns teóricos que escrevem, deixam para que outras pessoas, outros teóricos, possam revisitar as suas teorias e dar também as suas contribuições. Porque, de novo, gente, o fundamental é que essas teorias de comunicação, elas são
para a sociedade, estão na sociedade e estão em mudança a partir da própria mudança da sociedade. Ottaviani, também um autor da comunicação, diz que se as ciências sociais nascem e desenvolvem-se como formas de autoconsciência científica da realidade social, certo? Que foi isso que eu acabei de dizer, pode-se imaginar que elas podem ser seriamente desafiadas quando essa realidade não é mais a mesma. O contraponto de pensamento e passado, ou de lógico e histórico, pode alterar-se um pouco ou muito quando um dos termos se modifica e, mais ainda, quando ele se transfigura. Às vezes a mudança é de tal ordem que, mais até do que uma modificação, há uma transfiguração. E é claro que as teorias precisam voltar a visitar este campo e esse objeto para entender o valor e o impacto que ele ainda tem dentro da sociedade. Por isso também a gente chama isso de objeto mundo, com sentido, que as ciências humanas e a comunicação se desenvolvem, se encontram no mundo comunicado, que tanto a mídia como as ciências humanas podem nos oferecer. Constitui-se e objetiva-se e tem por objetivo a mesma relação com aquilo que é mundo. Desta forma, o objeto de estudo da comunicação são processos comunicativos no interior da cultura de massa. Mas a sua característica principal está na perspectiva de interpretação destes processos, tendo como base o próprio quadro teórico dos meios de comunicação. Ou seja, eu penso nos estudos da comunicação a partir de uma cultura de massa, mas, sobretudo, o que me interessa estudar é a interpretação do processo que os meios de comunicação de massa acarretam na própria sociedade. Ou seja, uma leitura social fundamentada em uma relação de reciprocidade e complementação com os próprios meios de comunicação de massa. E, de novo, essa relação entre os meios de comunicação de massa e a sociedade. O impacto que essa sociedade causa na mídia, mas, sobretudo, o próprio impacto que a mídia causa na sociedade. Esse é, de fato, o cerne, o campo e o objeto da comunicação. Porque o campo da comunicação é, acima de tudo, o campo da sociedade. Escolas, mídias, organizações públicas e privadas, lazer, cultura, tudo se modifica com a mudança da comunicação. E a comunicação se modifica com a mudança da sociedade. A comunicação como objeto de conhecimento é o resultado de construções edificadas pelo próprio conhecimento. O conhecimento desenvolvido pela ciência é estimulado pela realidade, que analisa e contribui para a vida prática e, novamente, volta para a ciência, para dar início a um novo ciclo reflexivo. O que eu quero dizer? A ciência, a teoria, ela não está desconectada da prática, nem da vida. Teorizar é pensar cientificamente, é refletir sobre aquilo que acontece na sociedade que impacta uma ciência, no nosso caso, ciência da comunicação, e como que eu posso transformar isto em um conteúdo reflexivo que seja útil para que a gente pense na própria sociedade e no que está acontecendo com ela. A ciência da comunicação deve abranger todas as vertentes teóricas em um inventário que congregue tanto o aparato filosófico da chamada escola crítica, e isso vocês vão ver que a gente vai trabalhar com essa escola crítica, quanto as abordagens voltadas para a questão tecnológica, sem deixar de lado uma visão positivista funcionalista,
Nós também veremos essa teoria. Conhecimentos somados numa lenta acumulação. Plural, às vezes contraditória. E eu diria mais, hoje em dia, nem tão lenta assim. Para facilitar a compreensão desses caminhos multifacetados, é possível usar o conceito de paradigma, modelo, entendendo que linhas de pesquisas, escolas e tendências foram construídas a partir de diferentes pressupostos teóricos filosóficos e de diferentes modelos e de conceitos-chave. É isso que eu queria falar sobre o campo e a teoria da comunicação. E isso vai nos dar base também para pensar nos estudos culturais. Se nos atentarmos às pesquisas na área da comunicação, veremos que muitos estudos publicados em revistas científicas, apresentados em congressos, enfim, estão ligados a estudos culturais. O âmbito dos estudos culturais combina a política, a economia política, a teoria da comunicação, a sociologia, a teoria social, a crítica literária, o cinema, a antropologia cultural, a filosofia e o estudo dos fenômenos culturais nas diversas sociedades, na nossa inclusive. Podemos pensar então na interdisciplinariedade, tendo forte impacto nas pesquisas de comunicação. Isso porque a comunicação possui uma complexidade em seu próprio objeto de estudo. E quando eu falo de complexidade, em nenhum momento eu estou falando de dificuldade. Complexidade é pensar que existe um campo denso. A complexidade é de densidade e não de dificuldade. Isso é muito importante. Tem um autor chamado Moragas que diz que a sociologia, a antropologia, a semiótica, a psicologia, a ciência política, a economia seguem sendo instrumentos indispensáveis para uma teorização da comunicação, que possa responder à complexidade do próprio objeto de estudos da comunicação. Para isso, nós vamos pensar também em um paradigma compreensivo e uma ação de comunicação. A teórica Ana Carolina Temer, autora do livro que vocês também estão estudando para essa aula, que é para entender as teorias da comunicação, ela fala sobre o paradigma compreensivo, que consiste na revisão dos conceitos de Max Weber, um sociólogo alemão que em 1914, ou seja, coisa aí de 100 anos atrás, formulou as bases para uma sociologia da comunicação, identificando a necessidade de pesquisar o conteúdo em jornais impressos, mas, sobretudo, propondo uma interação entre os estudos dos meios de comunicação de massa e o contexto social no qual eles se inserem. Particularmente, eu também gosto muito de entender a comunicação pelos meios de comunicação de massa. Se vocês pegarem o livro Os Sentidos do Impresso, que está lá no meu site, simonituso.com, leiam Os Sentidos do Impresso e vocês vão entender muito dessa transformação da sociedade a partir do jornal impresso e o tanto que este jornal impresso tem impacto em outras mídias, porque ele ainda é recheado de um viés, de uma aura, de uma esfera de credibilidade. Mas voltando, tendo como base esse paradigma, a atividade de pesquisa em comunicação deve ser norteada pela busca da coerência, da correspondência entre as afirmações e os fatos, entre a compatibilidade entre o proposto e o conhecimento anterior. A escolha dos objetos de pesquisa implica, por si mesmo, em um julgamento de valor, uma vez que determina a escolha de um objeto significativo,
dentre todos os objetos possíveis, e a ação deve ser compreendida a partir do sentido pelo qual é pensado pelos sujeitos. O que eu quero dizer com isso? Que todas as vezes que a gente faz um recorte para se pensar uma pesquisa, que pode inclusive levar a uma outra reflexão filosófica e teórica, nós estamos sempre fazendo um recorte social. A gente não estuda todas as mídias e todos os fenômenos ao mesmo tempo. A gente estuda fenômenos e mídias recortados naquilo que, no julgamento dos próprios teóricos e dos escritores, é algo importante e algo que está modificando a própria sociedade. Então, quando eu digo, eu estou estudando um fenômeno que é, por exemplo, por que as pessoas continuam a ler o jornal impresso em uma sociedade digital? Ou por que existem tantas matérias na televisão falando hoje de pets, de cachorro ou de gato? Eu faço um recorte. Eu recortei um objeto, eu recortei uma mídia, eu recortei um espaço temporal que é o hoje. Então, todas as vezes que a gente fala de ciência, a gente fala de uma ciência que está em pleno desenvolvimento. Se vocês olharem o último livro do curso de Relações Públicas que eu organizei e que está lá no site simonetuso.com, é um livro com artigos de vários professores do curso de Relações Públicas, vocês verão que nós recortamos a sociedade e a comunicação em um mundo da pandemia Covid-19. Não do pós-pandemia, mas do trans-pandemia. Nós estamos em meio a essa pandemia e nós já decidimos escrever um livro. Isso é muito importante porque isso, com certeza, daqui a alguns anos, quando outras pessoas estudarem comunicação, ou nós mesmos, esses autores que acabaram de escrever esse livro, eu e os meus colegas, nós vamos revisitar e dizer, opa, olha, lá em 2020 estava acontecendo isso, a mídia se apresentava de uma forma porque a sociedade se apresentava de uma determinada forma. Agora, em 2021, 2022, 2023, nós vamos estudar novos comportamentos e novos fenômenos sociais. Então, esse fenômeno social, ele também é berço desta reflexão e para esta reflexão comunicacional. Nos anos 60 e 70, o Brasil, assim como outros países latino-americanos, funcionaram como verdadeiros laboratórios de pesquisa em comunicação, misturando métodos e modelos. A marca desse conjunto é uma mestiçagem, ou seja, o uso combinado. Métodos e pesquisas com características de pesquisa em comunicação da América Latina. São um caráter plurifuncionalista, superando uma dicotomia entre um pensamento básico ou aplicado, fortalecendo a ideia de que o desenvolvimento da pesquisa básica não deve esquecer a sua aplicação prática. E é claro, é como eu estou dizendo desde o início dessa reflexão e dessa aula, a sociedade é o celeiro das nossas pesquisas. A teoria não se faz em um mundo paralelo. A teoria se faz aqui e agora. Além disso, a aplicação prática deve ser motivada pelo compromisso ético de contribuir com as políticas de comunicação e com a qualidade da vida dos receptores. Um exemplo disso passa a ser o grande número de pesquisas de recepção, que funcionam como estratégias de ação, dando origem ao que se convencionou chamar de pesquisa-ação. Então, a pesquisa-ação vem dentro desta relação de compreender que não existem mundos paralelos. Existe um mundo só. E a gente estuda aqui a prática e a teoria. E ao teorizar, deixa uma herança para novos pensadores, novas políticas e novas pesquisas. Perdão, deixa eu voltar aqui.
deixa eu falar mais um pouquinho ainda dessa. Falei do paradigma compreensivo, estou falando dessa ação de comunicação. A Ana Carolina Temer também, que afirma que os estudos que fundaram o que hoje chamamos comunicação apontam os limites que marcam o campo de pesquisa da própria comunicação, o reconhecimento de que o estudo da comunicação deve desenvolver-se a partir dessa ação, de que a ação profissional, o seu produto, as suas consequências nesta sociedade devem ser sempre o objeto de interesse das atividades dos pesquisadores. E isso envolve, obviamente, pesquisas que relacionam comunicador e emissor, né, ou comunicador-emissor, que é aquele que dá a origem a um processo de comunicação, abrangendo estudos que busquem entender as interações, as organizações, os seus processos na construção de uma mensagem, a história, as normas éticas, jurídicas, as técnicas de produção, os estudos de mensagem, enfim, tudo. Ou seja, o produto ou concretização dos esforços do comunicador devem estar compreendidos no seu próprio conteúdo, sua forma, simbologia, o canal ou o veículo de comunicação, ou seja, técnicas de difusão envolvidas na divulgação de uma mensagem, o estudo do receptor, incluindo as suas preferências, as reações, o impacto que tem essa mídia na vida desse receptor, as suas motivações e a própria capacidade de interpretar que esse receptor terá. Tudo isso faz parte, então, dessa ação comunicacional e desse paradigma compreensivo. Tá? E aí eu já estou caminhando para o final da aula. Nós vamos pensar que nós percorremos tudo isso, eu mostrei lá as linhas evolutivas da comunicação e nós chegamos hoje na internet. E por falar de teorias da comunicação, das ciências da comunicação, do campo em plena era da internet, na verdade é quase uma pergunta assim: tem sentido falar de todas essas teorias da comunicação que eu estou levantando e estou aqui conversando com vocês já há mais de uma hora, quando nós estamos no mundo da internet? E a resposta vai ser óbvia, que sim, é claro que a gente precisa pensar nas teorias, é claro que a gente precisa pensar em o que leva a comunicação ter chegado até aqui, no momento que nós estamos hoje, o que leva a comunicação ter chegado até a internet. E é sempre muito interessante que parece que quando um meio surge, ele é o limite, nada mais haverá depois dele. Tenham certeza que quando a televisão surgiu, foi a mesma coisa. Tá? Quando a televisão surgiu, eu me lembro, né, de relatos, e nós temos pesquisas também em torno disso, que dizem assim: nossa, ninguém mais vai querer nem rádio, porque antes a gente tinha o rádio só tinha voz. Agora a gente tem um aparelho que tem voz e tem imagem, o rádio vai acabar. Então a gente sempre pensa que uma tecnologia, inclusive, vai destruir a tecnologia anterior. Não é verdade. As tecnologias vão sendo aprimoradas, reestruturadas, repensadas, e sobretudo porque elas atingem públicos distintos. Em momentos distintos. Há momento que a gente quer ouvir rádio. Há momento que a gente quer assistir televisão. E há momento que a gente agora tem também internet. Mas a gente também não pode esquecer as outras mídias. E em muitos momentos eu, particularmente, espero que vocês em especial, queiram ler livros físicos, tá? Em plena era da internet. Porque, enfim, nós vamos trazendo uma herança histórica também para nos compreendermos enquanto sujeito desta sociedade, deste mundo e deste momento social. O objeto da comunicação, internet e redes sociais, portanto, não surgem do nada.
Então a gente tem que entender tudo o que aconteceu para que hoje a gente estivesse usando internet. Telégrafo, telefone, jornal impresso, rádio, televisão, computador, lançaram as bases para esta integração de capacidade sem precedentes. A internet é simultaneamente uma aptidão para a emissão a nível mundial, um mecanismo para a disseminação de informação e uma mídia para a colaboração e interação entre os indivíduos e os seus computadores, sem, obviamente, olhar a própria localização geográfica. E nisso ela tem, de fato, uma contribuição fundamental. A internet, é claro, com isso revoluciona o mundo e revoluciona a própria comunicação. Mas, de alguma forma, ela precisou da evolução da própria escrita, de uma sociedade já acostumada com mídia, que entendesse o que é rádio, o que é televisão, o que é transmissão de informação, para conseguir compreender o que é a internet. Interessante que a própria configuração de links usados na internet, de alguma forma, pode ser encontrada no jornal impresso. A primeira página do jornal impresso, quando tem uma foto, quando tem uma chamada, né, a um título que diz matéria, caiu um avião. Página 5 do caderno B. Você tem que acessar o caderno, acessar a página. Essa noção de chamada e link para uma chamada interna no jornal, ela nos dá um aprendizado do que é hoje no computador a gente acessar. Então, a gente não acessa só no tecnológico, só no digital, mas a gente também tinha acesso a uma matéria dentro do jornal impresso com uma chamada na capa que era um link, tá? Então, desta forma, a gente consegue compreender que a evolução é que nos faz compreender, por exemplo, o que é a internet. É claro que se a internet tivesse surgido antes de qualquer outro veículo de comunicação, muito provavelmente as coisas seriam mais complicadas. Mais do que isso, nós temos os próprios movimentos. Quando eu estou gravando um vídeo e enviando para que vocês assistam, eu tenho aqui muito de televisão, muito de cinema, muito de rádio, tá? A teoria serve, então, para pensarmos a partir de determinados pontos de reflexão sobre o campo e o objeto da comunicação, que existe e que pode continuar a existir em outras tecnologias. É preciso compreender para avançar. E, para mim, esta fala é fundamental. Ninguém avança sem base, sem solo, sem chão. Ninguém cresce no ar. As pessoas partem de bases, de conhecimentos, elas partem de conhecimentos adquiridos que vão evoluindo e que vão crescendo, mas que vão, sobretudo, dando estrutura. As teorias da comunicação nos dão estrutura para pensar a comunicação social. E para isso, nós podemos, né, esse pensamento sobre escrita, por exemplo, para pensar em internet, eu preciso escrever. Eu escrevo. E essa me fez lembrar muito uma discussão de Platão. Segundo ele, o antigo deus egípcio Tote, é essa figura aí, tá? Com esse bico de pássaro. E inventor de muitas ciências e técnicas durante o encontro com o rei Tamuz, apresentou-lhe a arte da escrita, asseverando a necessidade de propagá-la para diversas pessoas. Afirmando, é lógico, tratar-se de um conhecimento que tornará os egípcios mais sábios, muito mais sábios. Com entusiasmo, Tote comemorou: memória e ciência
encontraram agora o seu remédio. Prudente, contudo, Tamuz, que reinava sobre todo o Egito, respondeu: muito engenhosa, Tote, a arte da escrita. Mas uma coisa é ser capaz de criar as artes. Outra é julgar em que medida elas de fato nos trarão benefícios ou malefícios para todos aqueles que a usarão. Então, na verdade, o que a gente faz com as teorias da comunicação, e nós, como estudiosos da comunicação, é pensar quais são os benefícios dessas tecnologias e os malefícios, porque ela também pode ser, enfim, um mal, como qualquer coisa, quando mal usada. Então, o que nós fazemos? Pesquisamos, refletimos, estudamos a sociedade, estudamos o impacto da mídia na sociedade, tá? E, enfim, e aqui eu queria deixá-los com essa reflexão, tá? Compreender que a internet, assim como os demais meios anteriores a ela, não podem ser julgados somente pelo impacto que causam como meios de comunicação, mas, sobretudo, pela revolução nas diversas estruturas da sociedade. Então, enfim, eu não sei até que ponto a gente está muito além desses papiros. Nós estamos muito diferentes dos papiros. Nós temos mais tecnologia, nós temos mais possibilidade, nós temos mais ferramentas, mas não necessariamente nos comunicamos melhor. Porque comunicação e informação não são a mesma coisa. E nós vivemos hoje mergulhados em um universo de informação. Nunca a informação foi tão abundante, tá? Mas eu penso que nós ainda precisamos avançar muito em termos de como nos comunicar. E, de fato, pensar nessas tecnologias e, sobretudo, em todas as teorias que embasam e que nos trazem até aqui, sempre pensando num princípio diferente e melhor como cientistas da comunicação. Obrigada. Até a próxima aula.